Ministério Público Federal denunciou nesta sexta-feira o ex-governador e atual senador José Serra e sua filha Verônica Allende Serra pela prática de lavagem de dinheiro transnacional. Segundo a denúncia oferecida pela Força Tarefa Lava Jato de São Paulo, José Serra, entre 2006 e 2007, valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul. Milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior para que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle. As investigações, conduzidas em desdobramento de outras frentes de trabalho da Lava Jato de São Paulo, demonstraram que José Amaro Pinto Ramos e Verônica Serra constituíram empresas no exterior ocultando seus nomes e, por meio delas, receberam os pagamentos que Odebrecht destinou ao então governador de São Paulo. Neste contexto, realizaram numerosas transferências para dissimular a origem dos valores e os mantiveram em uma conta de offshore controlada de maneira oculta por Verônica Serra até o final de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta na Suíça. Paralelamente à denúncia, a Força Tarefa também deflagrou nesta data a Operação Revoada para aprofundar as investigações em relação a outros fatos relacionados a esse mesmo esquema de lavagem de dinheiro em benefício de José Serra. Com autorização da Justiça Federal, 8 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Até agora, a Força Tarefa já detectou que no esquema envolvendo Odebrecht e José Serra podem ter sido lavados dezenas de milhões de reais ao longo dos últimos anos. Com as provas colhidas até o momento, o Ministério Público Federal obteve autorização na Justiça Federal para o bloqueio de cerca de 40 milhões de reais em uma conta na Suíça. Ontem, na tarde e noite, nós votamos o projeto das fake news. Por 44 a 32, houve a vitória do projeto. Votei contra, como já havia anunciado. Votei contra por ser uma matéria fora de hora, porque houve um ato do presidente do Senado de que, durante as deliberações remotas, votaríamos apenas matérias relacionadas à pandemia e suas consequências. Portanto, incompreensível a precipitação, a votação e discussão de afogadilho, assodada deste projeto de lei, que diz respeito à regulamentação e com muito conteúdo de censura àqueles que usam as mídias sociais. Portanto, inadmissível essa pressa. Não houve nenhuma audiência pública, não houve sessão presencial, como deveria acontecer. Portanto, uma votação e uma discussão precipitada. Que eu só entendo, e fiquei sempre intrigado com essa pressa, como algo que deveria e que quer proteger poderosos. Porque tem havido, nos últimos meses, manifestações sofridas, indignadas, decepcionadas de grande parte de brasileiros com desmandos, com desvios de condutas de autoridades notórias, bem conhecidas. Repito, a matéria foi precipitada, tomara que volte para o Senado, porque ela tem enorme relevância e merece uma lei muito mais aperfeiçoada desta que o Senado votou ontem à noite. Espero que a Câmara faça devidas correções e que venha de volta para o Senado. É uma pena, lastimável, que no momento em que há outras matérias muito mais justificáveis, como, por exemplo, a prisão em segunda instância, a contribuição do Senado para a pandemia, não houve até agora nenhuma contribuição. O projeto dos juros, no caso do cheque especial e do cartão de crédito. Nada disso está tendo prioridade, mas a das fake news teve uma impressionante prioridade. Isso está errado. Senhor presidente, caros colegas deputados, foi com muita preocupação que recebemos a notícia de que o Senado Federal aprovou ontem
um projeto de lei que supostamente visa atacar fake news. Foi com muita preocupação, principalmente porque percebe-se que o intuito do projeto não é atacar fake news, mas dar um poder desmesurado nas mãos de representantes do Estado para definir o que pode e o que não pode ser postado nas redes sociais. Criou-se, inclusive, deputado Thiago Mitrô, meu colega de bancada, um conselho para fazer a avaliação das postagens feitas na internet. Isso não é coisa de democracia, isso é coisa de ditadura. Isso não é coisa de país que respeita as liberdades individuais. Isso é coisa de país em que se pratica a censura. Agora vai. Isso não é uma lei que venha a defender o cidadão. Não. Ela foi feita para defender quem tem poder da opinião daqueles que não têm poder e que têm todo o direito de criticar e de contestar. Ameaça, injúria, calúnia, difamação, tudo já está tipificado, já há punições previstas. O projeto de lei do Senado Federal que vem a esta casa para a votação, e aqui teremos a responsabilidade de representar o povo brasileiro que está se manifestando com total indignação em relação a esse tema. Nós teremos a responsabilidade, portanto, de derrubar esse projeto aqui neste plenário. A Câmara dos Deputados terá de se debruçar sobre cada um dos pontos que foram trazidos por este projeto de lei, que são muito deletérios para a nossa democracia. O deputado Vinícius Poit, aliás, fez um excelente post no seu Instagram, que talvez daqui a um tempo não possa mais ser utilizado como é hoje em virtude desse projeto de lei. Será, porque não deixaremos prosperar. Mas fez um excelente post no seu Instagram falando justamente sobre as maiores ameaças. As coletas de dados que poderão ser feitas, dados pessoais de todos, independentemente daquilo que vierem a postar. O risco de politização e ameaça à liberdade de expressão por meio da instituição de tal conselho. O atraso que haverá para inovações, porque o projeto de lei define que todas as empresas que tenham redes sociais ou que administrem redes sociais, todas as startups, mesmo que pequenas, tenham necessariamente de abrigar uma sede no Brasil. Os nossos dados pessoais estarão em risco. E também a proposta é muito confusa em relação à moderação das redes. Se o mundo todo tem dificuldade em tratar deste tema, sinceramente, não é desmerecimento para o Brasil, muito menos a este Congresso Nacional. Mas não é no meio de uma pandemia, sem realização de audiências públicas, sem o devido debate, que poderemos aprovar um projeto de lei desses. Portanto, senhor presidente Rodrigo Maia, espero que este projeto não seja pautado em período de pandemia. E que quando venha a esta casa, este projeto seja, quando vier a esta casa, tramite nas comissões devidas, tenha o devido debate, porque não podemos tolerar censura. Se fosse por isso, eu que tenho pouca experiência neste Parlamento Federal, já percebi que nestas tribunas aqui se pronunciam muitas fake news, muitas mentiras, mas temos imunidade sobre as nossas opiniões. Não podemos sonegar ao cidadão comum que também possa ter com liberdade o seu direito à opinião garantido. Censura não, e portanto até o fim vamos fazer de tudo para que este PL não seja aprovado nessa Câmara dos Deputados. PL 2630 não. Muito obrigado, senhor presidente. Meus amigos, tudo bem? Deputado federal Felipe Barros. Eu quero conversar com você um pouco sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela engloba alguns tipos de liberdade de expressão, algumas espécies. Eu estou me referindo, por exemplo, à liberdade de pensamento. Me refiro também à liberdade de manifestação, seja na internet ou pessoalmente. A própria liberdade de imprensa. A liberdade de expressão se refere também ao direito à reunião, à livre associação de pessoas. Tudo isso é englobado pela liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão nunca foi tão atacada
no nosso país como nos últimos tempos. Nós tivemos ano passado a revista Cruzoé censurada, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, a CPMI da censura, CPMI das fake news. E falando em Congresso Nacional, ontem foi um fatídico dia para os defensores da liberdade. Ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2630 de 2020, que ficou popularmente conhecido como o projeto das fake news, mas na prática é o projeto da censura. É o projeto que cria no Brasil um comitê da verdade, aquilo que pode ou não ser dito. É o projeto que quer censurar você que utiliza as mídias sociais. Enfim, é um lixo de um projeto. Estou aqui com ele, me dediquei lendo ele na tarde de hoje. É lamentável que o Senado Federal, inclusive, tenha aprovado um AI-5. Esse projeto é um AI-5, está censurando a população brasileira. Então, para combater, ou como uma das formas de combater essa violação à liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, inclusive, estou aqui criando a Frente Parlamentar Mista, ou seja, que envolve deputados e senadores, em defesa da liberdade de expressão. O que nós queremos com essa frente parlamentar é unir todos os deputados e senadores que defendem a liberdade, que defendem a liberdade de expressão, que são contra este projeto que é abjeto. Inclusive, inúmeros espectros políticos têm se posicionado contra esse projeto. Pessoas da esquerda, pessoas da direita, de centro, enfim. Todos aqueles que defendem a liberdade de expressão estão aqui convidados para estar nessa frente parlamentar que vai sim se posicionar contra as inúmeras violações da liberdade de expressão. Nós vamos trazer as redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram. Vamos mobilizar quem quer que seja, diversas pessoas do Brasil inteiro, para impedir que esse projeto vá adiante, que esse projeto seja aprovado. Se tiver que entrar na justiça, a gente entra na justiça pela frente parlamentar, porque isso tem mais peso, é uma frente parlamentar que está entrando na justiça. Portanto, para que essa frente seja criada, eu preciso de 198 apoiamentos de senadores e deputados. Então eu peço para você me ajudar nessa missão. Eu já tenho compartilhado aqui, estou mandando para alguns deputados para eles assinarem. Como a gente está aqui fechado, não tem sessão presencial, só sessão no celular, sessão virtual. Então é o seguinte, os deputados e senadores precisam entrar no sistema da Câmara, digitar lá o código, que é o CD 2096 72 83 2500. E aí eles vão apoiar a criação dessa frente parlamentar. Então me ajude a cobrar os deputados e senador, aqueles que defendem a liberdade de expressão, aqueles que não querem uma censura no nosso país, que não querem uma ditadura no nosso país, para que eles possam nos ajudar na criação dessa frente parlamentar, que vai sim atuar. Não vai ser como muitas frentes aí que, enfim, não atuam muito. Essa vai ser ativa. Nós não vamos deixar que a censura, que o AI-5 seja instaurado no nosso país. Então me ajude aí pressionando o seu deputado, o seu senador, para que a gente consiga esse número de apoiamentos o quanto antes para a frente começar a funcionar. Um grande abraço, fiquem com Deus.